Olá, pessoal. Hoje eu vou apresentar o meu PIAF do primeiro semestre de 2022. Eu vou apresentar assim de forma remota, que assim facilita um pouquinho, porque em momentos de ATPCG eu estou com o Clube Juvenil. Bom, o meu PIAF, né, a minha nota mais baixa, teve relação com a premissa replicabilidade. E a ação pedia que eu observasse os profissionais da escola em sua postura crítica diante das soluções. Eu deveria observar os professores que possuem foco em solução e aqueles que possuem foco no problema. A competência foi a solução e a criatividade. O microindicador selecionado foi o foco em solução. O foco de observação escolhido foi os conflitos professor e aluno e a gestão de sala de aula. Para me ajudar na teoria, eu escolhi os trabalhos do professor Celso dos Santos Vasconcelos. Ele é doutor em educação pela USP, ele é mestre em História e Filosofia da Educação pela PUC São Paulo. Aqui alguns trabalhos do professor sobre planejamento e disciplina. E o nosso tema maior, que é a gestão de sala de aula. Segundo Vasconcelos, é importante considerar o relacionamento interpessoal, a organização da coletividade e o trabalho com o conhecimento. São essas três dimensões juntas que são a chave para a excelência na gestão em sala de aula. Então agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada uma dessas três dimensões. A primeira é o relacionamento interpessoal. Segundo Vasconcelos, o professor quer que o aluno preste atenção nele e para isso ele precisa prestar atenção no aluno. Daí vai a capacidade de o professor perceber o aluno concreto, que é o aluno concreto, que é resultado de múltiplas relações. Então, pessoal, sobre o relacionamento interpessoal, não se trata de conhecer o aluno em sua intimidade, né? Até porque a gente sabe que isso não é nossa função. Mas a gente precisa reconhecer e respeitar a diversidade de conhecimento, de cultura e de condições sociais que existe ali na sala de aula. Então a gente tem que ter esse olhar para o indivíduo, né? Para o aluno e saber que nem todos conseguem aprender na mesma velocidade. O segundo é a organização da coletividade. Segundo Vasconcelos, alguns colegas, infelizmente, entendem que isso não seria tarefa deles. Entendem que o aluno deveria vir de casa com os limites, vir motivado para a aprendizagem, de tal forma que o papel do professor seria apenas transmitir as informações. Esta expectativa, todavia, dificilmente se realiza no concreto. Na verdade, faz parte sim do trabalho do professor criar as condições de trabalho, organizar a coletividade de sala de aula. A organização da coletividade, pessoal, ela pode ser sinônimo daquilo que a gente chama de disciplina, né? É uma dimensão que é muito importante, né? Ela é decisiva para que a aula ocorra da melhor forma. E ser uma sala que seja marcada pelo coletivo, pela comunicação e pela interação sobre a aula, né? Dentro da sala de aula. Para conseguir de fato que a organização de sala de aula aconteça, é necessário que o professor tenha um pulso firme, que ele tenha autoridade ali, né? Ele é a autoridade dentro da sala de aula. E a gente não pode confundir a autoridade com o autoritarismo, né? A autoridade, ela não tem a ver com autoritarismo. A autoridade é a capacidade de fazer-se ser autorizado pelo outro, para ele poder interagir. A autoridade significa a capacidade de fazer o outro protagonista. Nada mais necessário numa educação, principalmente no PEI, que visa desenvolver a autonomia e o protagonismo dos alunos. E como perceber que a organização da coletividade? Quando, por exemplo, você vai dar uma aula onde os alunos, a ideia da aula, né, a organização, o seu plano de aula é que os alunos sentem-se em fileiras, então que você consiga organizar eles num mapa de sala, né, é o primeiro passo.
se faz parte do seu plano de aula as duplas, que você já saiba quais serão as duplas. Tem um motivo para cada dupla existir. Se elas serão homogêneas, se elas serão heterogêneas, quem escolhe é o professor. Porque o professor ele tem um objetivo de fazer aquilo, né? Dentro de uma aula com agrupamentos, eu tenho que saber quais são os grupos que eu vou montar. Porque, diferente dos alunos que acham que o grupo ou a dupla é aquela que eu vou ficar com meu amigo, os agrupamentos e as duplas, elas têm um objetivo pedagógico. Então, isso, né, essa organização da coletividade, ela também faz parte, né, da gestão da sala de aula, porque o professor ele tem que ter o domínio, ele tem que ter o preparo, ele tem que ter o planejamento de tudo isso. E por último, né, não menos importante, o trabalho com o conhecimento. Essa é uma dimensão de maior importância, né, e visibilidade na sociedade. O conhecimento engloba muito mais do que os pensamentos aprendidos na sala de aula. Inclui, por exemplo, as habilidades e competências desenvolvidas e as experiências comuns trazidas em ideias, valores e experiências. Então, para além do conhecimento que o professor traz para a sala de aula, é importante também que ele valorize os conhecimentos prévios e que ele contextualize o conhecimento que ele está trazendo com a realidade do aluno, né? Então, através das minhas observações, eu pude constatar que os professores têm diferentes maneiras de solucionar os problemas dentro de sua gestão em sala de aula, e essas diferenças elas vão de acordo com o perfil pessoal de cada um. Como, por exemplo, a postura em sala de aula, a personalidade, a experiência adquirida com os anos de profissão e etc. Os professores que possuem foco em solução, eles necessitam de apoio da gestão com menor frequência, mediando os pequenos conflitos da sala de aula sem o auxílio. Esses professores, quando identificam um conflito de sala de aula, propõem soluções imediatas, como, por exemplo, trocar o aluno de lugar no mapa de sala de aula, chamar o aluno individualmente, explicar que aquela determinada postura não é a correta para aquele ambiente, ou até criam estratégias de pontuação por comportamento ou participação na sala de aula. Essas ações elas são positivas e reforçam a teoria de Vasconcelos das 3 dimensões para excelência na gestão de sala de aula, colaborando dessa forma com o bom andamento da aula e engajamento da turma. Já aqueles professores que possuem o foco no problema, eles não conseguem gerir os pequenos conflitos comuns da sala de aula. Eles não buscam solucionar os problemas e normalmente procuram um culpado. Os problemas relatados são diversos e poderiam ser mediados em sala de aula. Como exemplo, o aluno não quis realizar uma atividade do dia. Ele está conversando, ele está desatento, ele levantou-se sem permissão, ele está usando fone de ouvidos e etc. Então, esses problemas, percebam que são problemas comuns que tem, né, no Grilo, na nossa escola, mas eles têm em todos os lugares. Por quê? Porque é comum da adolescência, é comum que as crianças tenham esse comportamento no coletivo. Mas o professor que ele tem autoridade, ele consegue gerir esses problemas com facilidade, né? E quando eu falo que o professor que tem a gestão de sala de aula, ele procura a mediação da gestão com menos frequência, não significa que vocês não podem me pedir auxílio. Mas é importante que vocês saibam dosar o que de fato é uma indisciplina comum que você conseguiria gerir em sala de aula e aquilo que extrapolou e que a gente precisa do apoio da gestão. Tendo em vista os nomes e características dos professores que têm foco em solução, eu busquei elogiar a postura e investigar um pouco quais são os artifícios que eles usam na gestão de sala de aula. Então, discretamente, aqueles professores que se destacam entre nós, que têm uma postura, uma autoridade, né, sem ser autoritário, que conseguem gerir a sala de aula, eles trazem, eles buscam a solução dentro da sala de aula. Eu tentei discretamente entender como eles fazem, porque isso varia de perfil para perfil. Tem professor que ele é mais divertido, ele gosta de fazer brincadeira, ele conquista os alunos de uma forma leve. E aí, os alunos, eles não gostam de, por exemplo, bagunçar, porque eles falam, poxa, esse professor é legal, eu não vou fazer isso.
Você entendeu? Então ele pensa no professor. O professor conquistou de um jeito diferente. Ou aquele professor que também tem um pulso mais firme, porque a personalidade dele é diferente. Então, como que ele faz para gerir os conflitos? Porque mesmo ele tendo esse perfil mais fechado, como que ele faz para gerir aqueles conflitos? Ele consegue de que forma? Às vezes pontuando aquele aluno com participação, às vezes fazendo o levantamento do conhecimento prévio do aluno e mostrando para ele que ele se importa, né? Que o professor se importa com aquele aluno, mesmo aquele aluno tendo bastante dificuldade. Então é um olhar diferente, são perfis muito diferentes que a gente tem na nossa escola e foi muito legal observar isso sem que vocês percebam. Eu, do contrário, quando eu percebi que alguns professores estão tendo alguma dificuldade com a gestão de sala de aula, eu procurei dar alguma sugestão de como que ele poderia melhorar, de que forma ele poderia fazer para que aquele problema não acontecesse. Todo o meu trabalho, né, do PIAF na íntegra, eu deixei para vocês o meu link, todos vocês têm acesso como leitor ao meu Google Drive com todo o trabalho, né, da teoria, né, do Vasconcelos e de como que eu trouxe tudo isso como reflexão para minha vivência. Então, eu agradeço a todos vocês. Abraço.